Gravando. Muito bem, gente. Então, continuando a nossa aula, o que nós temos falado é que esse processo de perceber o pedagogo como aquele que pode trabalhar em espaços não escolares, né, é fruto de uma caminhada histórica, certo? Então, gradativamente, essa indicação ela vai sendo construída durante os anos, documentos oficiais relacionados à educação nacional vão sendo apresentados para as instituições de formação de pedagogos, e essas instituições elas vão exatamente se organizando, elas vão se preparando exatamente para oferecer aos alunos de pedagogia todo o aporte teórico e prático para que estes estejam preparados para esse novo campo de trabalho que é próprio dessa sociedade na qual nós estamos, nos quais a educação se tornou a mola mestra de todo o desenvolvimento tecnológico, científico e econômico, né? É a partir dessa realidade de que a educação ela viabiliza esse desenvolvimento político, esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento científico, né? E esse desenvolvimento social também, é que a figura do pedagogo ainda mais vai ter relevância na atual conjuntura, né? Aí o texto vai dizer, assim permanece a formação até 1996, certo? Que formação? Essa formação mais focada na pessoa do professor, ou quanto mais como aquele que está sendo preparado para administrar a escola. A partir da LDB 93/94/96, que se fortaleceram as discussões sobre a extinção das habilitações e a formação do chamado pedagogo generalista, das diretrizes curriculares nacionais, né, para o curso de pedagogia de 2006, a chamada formação geral ganha espaço nas instituições de formação, né? E, a partir daí, gradativamente, o que nós vamos percebendo, ou vamos perceber, é que os cursos de pedagogia eles vão gradativamente vão ser organizados para preparar este aluno para ir trabalhar para além dos espaços escolares, né? Que é o nosso caso aqui, como de outras instituições. Diga-se de passagem, né? É importante nós colocarmos isso como elemento de reflexão. Não são todos os cursos de pedagogia que têm essa disciplina, certo? Vamos lembrar que a grade curricular do curso de pedagogia, ele difere, ou ela difere de acordo com a instituição. Então, hoje, ou digo, esse ano, você vai encontrar no Brasil instituições que estão oferecendo curso de pedagogia e que não oferece para os seus alunos uma reflexão ou um preparo acadêmico, teórico ou prático, quando é possível fazer alguma atividade de estágio, né, ou visita técnica, né, não oferece para esses alunos essa oportunidade que a FANAP oportuniza para vocês, que é pelo menos uma reflexão teórica ou entrevista, como nós faremos no segundo bimestre, com pedagogos de formação e que efetivamente têm uma experiência pedagógica, educacional em espaços não escolares. Nesse sentido, a formação de vocês, nesse aspecto, né, ela está muito mais bem sintonizada com o atual quadro da figura do pedagogo na sociedade, certo? A partir daí, considerando isso aí, falando e dando ênfase no que foi falado anteriormente, a respeito dos documentos que regem a educação nacional e que formatam a formação do pedagogo,
nós precisamos lembrar das DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, né? O curso de pedagogia, ele tem um corpo legal que dirige, que determina, que aponta, né, o perfil do egresso do curso de pedagogia. Ou seja, existe um parâmetro determinado pelo MEC que estabelece qual é o tipo, né, ou quais são as habilidades, ou quais são as competências daqueles alunos que finalizam o curso de pedagogia e como é que ele deve se preparar para o campo de trabalho. Entre esses documentos que regem, né, que determinam a formação do pedagogo, nós temos as DCNs, chamadas Diretrizes Curriculares Nacionais, né? E aí a pergunta é, o que as DCNs falam, né, a respeito da formação do pedagogo? O que se espera após 3 anos, após 4 anos, 3 anos e meio de estudos na universidade ou na faculdade, o que se espera do pedagogo? E aí nós temos a DCN de 2006, aponta a atividade do pedagogo, que englobe uma participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não escolares. Então, observem, as DCNs, elas apresentam de uma forma clara, límpida, de que espera-se que o pedagogo, ao final do seu curso, que ele seja preparado, pelo menos, para trabalhar em 2 esferas, podemos assim dizer, da atividade educacional. Primeiro, a participação e organização, olha, na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino. Observa, são 2 coisas distintas. Gestão de sistemas. Quando nós falamos de gestão de sistemas, ao que nós estamos nos referindo? Sistemas nós podemos indicar aqui, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação, ela tem como finalidade gerir toda a educação municipal, ou a Secretaria Estadual de Educação, né? Certo? A secretaria é um conjunto de outras secretarias ou outros grupos de atividades que têm como finalidade organizar e dar uma direção para a educação, quer seja do Estado, quer seja do município. Segundo a DCN do curso de pedagogia, cada uma de vocês deveria e deve ser preparada para trabalhar dentro desses sistemas. Ora, aqui e ali, nós participamos ou sabemos que tem concurso para a Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, para o MEC, para a Universidade Federal, para os institutos federais, né? Como, por exemplo, eu tenho um irmão e o meu irmão ele passou em um concurso para trabalhar como técnico em educação na Universidade Federal do Pará, certo? Então, ele é um pedagogo, ele não dá aula para criança, ele não é um coordenador pedagógico, ele não é um gestor, né? Ele não dá aula para criança, mas ele está na Universidade Federal e lá, nessa Universidade Federal do Pará, existem trabalhos pedagógicos a serem realizados. E ele, como técnico, né, ele trabalha dentro desse sistema educacional, né? E depois diz instituições de ensino, quer dizer, uma creche, uma escola, certo? Que tem como finalidade desenvolver processos educativos formais.
E aí é interessante que a DCN ela vai desenvolvendo ela vai apresentando esses campos de ação, dizendo no planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não escolares. É aqui, especificamente, que essa disciplina ela se justifica. A importância dessa disciplina, que não é oferecida em todos os cursos de pedagogia aqui no estado de Goiás, né? Mas na nossa faculdade nós temos essa disciplina, né? É exatamente aqui na DCN que apresenta que o planejamento de trabalhos educacionais, de formação continuada, a execução desses projetos, a coordenação, o acompanhamento, a avaliação e experiências educativas não escolares, certo? São indicações de trabalhos que podem ser feitos. Então, vamos tentar imaginar aqui, certo? Um trabalho que é realizado, por exemplo, no Araújo Jorge. A pedagogia hospitalar está lá presente, certo? Então, existem pessoas, especialistas, pedagogos, que acompanham, né, aquelas crianças, aqueles pré-adolescentes ou aqueles adolescentes que estão em idade escolar. Então, nós temos, pelo menos, ou poderíamos ter, pelo menos em tese, dois tipos de pedagogos lá, ou pedagogos que estão basicamente em duas funções, ou poderiam estar em duas funções distintas. O pedagogo como aquele que está lá acompanhando a criança, orientando a criança, em determinado contexto até auxiliando a criança a realizar alguma atividade educacional em específico. E podemos ter também aquele pedagogo que está supervisionando esse trabalho educacional que está sendo realizado por outros pedagogos. E esse pedagogo que tem responsabilidade de planejar, de executar esse projeto, de coordenar os professores, de acompanhar para saber se os objetivos educacionais estão realmente sendo executados, avaliar o trabalho de cada um desses professores que acompanham essas crianças, né? Avaliar o projeto para saber se realmente esse projeto está produzindo os efeitos necessários, né, de acompanhamento, de eficácia do processo educativo. Isso mostra, então, que as DCNs elas apresentam aquilo que seria o ideal para a formação do pedagogo. É claro que nós devemos ponderar, devemos considerar que entre o que está na lei e aquilo que ocorre efetivamente, né, no dia a dia da formação do pedagogo, parece que existe um distanciamento, né? Como, por exemplo, existem faculdades que não têm essa disciplina. O curso apresenta esses espaços não escolares em oportunidades a mais diversas nas disciplinas que estão pulverizadas no curso de pedagogia, né? Na nossa instituição, nós temos a disciplina em específico para apresentar para vocês estes novos espaços de trabalho do pedagogo, né? Então, isso mostra que existe esse certo distanciamento, esse déficit na formação do pedagogo. Além disso, por exemplo, nós estamos em período de pandemia, certo? De isolamento social. Seria extremamente relevante que, se nós pudéssemos, né, que nós, de repente, pudéssemos visitar um hospital que tenha pedagogia hospitalar, que nós visitássemos, de repente, um espaço no qual se executa, né, a psicopedagogia clínica, certo?
que nós pudéssemos ir no CRAS, que nós pudéssemos, de repente, visitar uma delegacia e lá em loco fazer uma entrevista, conversar com a pedagoga, certo? Que está diretamente trabalhando naquele espaço. Isso seria uma oportunidade riquíssima para cada uma de vocês, para ver em loco o que significa ser um pedagogo na penitenciária, para saber o que é um pedagogo que trabalha com ONGs, o que é o pedagogo que trabalha no CRAS, o que é o pedagogo que está trabalhando em hospitais. Né? Claro que nós vamos tentar minimizar esse distanciamento da realidade, convidando pedagogos para uma entrevista, para uma conversa aqui, nesse espaço virtual. Né? Vamos convidar a professora Luciana, vamos convidar a professora Jaqueline para estar conosco, né? Vamos convidar outros profissionais que nós conhecemos e que trabalham com a pedagogia não escolar. Né? Mas a DSN coloca que o ideal é que na formação de todo pedagogo eles tivessem essa qualificação, esse preparo para planejar, executar, coordenar, acompanhar, avaliar projetos e experiências educativas não escolares. Né? Continuando, o texto vai dizer o seguinte: acrescente adiante a produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional em contextos escolares e não escolares. E aqui nós temos, né, o Conselho Nacional de Educação indicando em 2006, né, uma resolução do Conselho Nacional de Educação dizendo que na formação do pedagogo era preciso que estes tivessem um preparo, uma vivência na difusão e produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, certo? Tanto no campo educacional em contextos escolares e não escolares. Ou seja, né, o Conselho Nacional de Educação ele aponta sobre a necessidade de uma prática pedagógica, de visitas técnicas, né? Porque seriam essas visitas técnicas, essas práticas pedagógicas, que dariam para vocês o know-how teórico e prático sobre o que seria essa produção e essa difusão do conhecimento científico e tecnológico em espaços não escolares. Né? O artigo 5º vai dizer da mesma resolução, né? Em seu inciso 5º, vai dizer, salienta que o egresso quer dizer aquele que sai, aquele que se forma do curso de pedagogia, deverá estar apto, olha só, apto, capaz, também a trabalhar em espaços escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem e de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano e em diversos níveis e modalidades do processo educativo. Aí eu pergunto para vocês, podem ligar o microfone aí. Olha só, existem três elementos aqui. Primeiro, de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano. Depois, em diversos níveis de aprendizagens e modalidades do processo educativo. Aí eu pergunto, o que são cada um desses 3 elementos? Quem pode diferir aqui para nós? O que eles significam? O que eles significam? Alô? O que significa, gente? Vamos lá. O que significa em diferentes fases do desenvolvimento humano? Isso é uma referência ao quê? No inciso 4º do artigo 5º dessa resolução.
Alô? Vamos lá, pessoal? Pode ir, tá vendo lá. Sou laranja. Vamos lá, gente. O que é que significa na promoção de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano? Isso é uma referência ao quê? Não precisa ser na diferente fase só quando ele é criança, pode ser na fase adulta também, não pode? Exatamente. Então, isso é uma referência ao quê? É uma A referência... pedagogia e espaços não escolares. Não, eu estou me referindo a sujeito em diferentes fases do desenvolvimento humano. É uma referência ao quê aí? Você começou a responder corretamente. São as fases da criança, da idade, cada etapa que ela passa. Criança, jovem, adolescente, adulto. Exatamente. Então, isso é uma. Quando diz desenvolvimento, significa que o aluno do curso de pedagogia ele deve ser qualificado, preparado, teórica e praticamente e na prática, certo? Para desenvolver processos educativos ou de aprendizagem para a criança, para o adolescente ou para hoje já é o pré-adolescente, né? O pré-adolescente, que aqueles que estão com 10, 11 anos não querem ser chamados de crianças, né? Então, vamos então colocar como eles se veem, né? Como pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos e até pessoas da terceira idade. Vamos tentar imaginar se você está numa ONG. A Manuela, a Manuela foi convidada para trabalhar numa ONG. Meu Deus, não. ONG. Não viram nada. E essa ONG, ela trabalha exclusivamente com pessoas da terceira idade. E trabalha exatamente resgatando a dignidade dessas pessoas, ensinando a alfabetização e o letramento, certo? Então, é claro que a Emanuela ela deve estar preparada, certo, para promover a aprendizagem em diferentes fases do desenvolvimento, certo? Então, ela está trabalhando numa ONG, certo? Mas está trabalhando com pessoas da terceira idade. Já a Carla, ela está trabalhando em uma outra ONG e a Carla ela está trabalhando com uma ONG que trabalha com crianças em situação de risco, né? E é claro que o trabalho educacional, o trabalho de aprendizagem pedagógico já vai ser em uma outra fase do desenvolvimento humano, certo? Já a Rebeca, ela já trabalha, de repente, com uma outra instituição, que pode ser pública ou privada, e que acolhe adolescentes, né? Então, o pedagogo ele deve estar preparado e qualificado para trabalhar com pessoas, com sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, quer seja em ambientes escolares, como também em ambientes não escolares, certo? Você está trabalhando, você fez um concurso e vai trabalhar na pedagogia hospitalar. Aí vai ter lá criança, vai ter a pré-adolescente, vai ter o adolescente, vai ter o jovem finalizando o ensino médio, e você vai estar lá como pedagogo, coordenando o processo educativo, certo? Supervisionando outros pedagogos, ou você vai estar efetivamente acompanhando essas crianças ou esses adolescentes. A outra questão diz em diversos níveis e de processo educativo. Esse de diversos níveis é uma referência ao quê, gente? Diferentes níveis. Vamos lá? Escolarização, aprendizado? Sim, mas explique. Significa o quê, esses níveis?
Professor, Sim. se for referente ao que a gente aprendeu no semestre anterior, esses níveis eles significam que, por exemplo, se for numa pedagogia hospitalar, o professor ou o pedagogo ele pode atender uma criança que está na primeira série ou na educação infantil, como ele também pode atender uma criança que já está no 5º ano. Independente da série, ele vai ter que atender todos e elaborar um material de estudo para aquelas crianças e acompanhando, e apesar de estar atendendo todas elas, ele não vai ministrar exatamente as aulas que está sendo feita na escola. Ele vai fazer um novo planejamento e montar um plano de trabalho diferente para aquelas crianças que consiga atender todas elas em diferentes níveis de estudo que elas tenham. Exatamente. Então, esses níveis é uma referência que pode ser uma criança que está na educação infantil, certo? Pode ser uma criança que esteja no 1º ano do ensino fundamental, no 2º, 3º ano, né, do ensino fundamental, certo? De repente, pode ser um adolescente que está no 9º ano, certo? E como você disse, ele não vai necessariamente dar aula, mas ele vai, pelo menos, acompanhar dentro das possibilidades o trabalho de ensino que o aluno vai ter que realizar, né? Mas, além disso, veja, além disso, esse pedagogo, vamos tentar imaginar se ele for contratado para trabalhar numa empresa. E essa empresa, ela tem como meta qualificar os seus empregados, né? Ele tem como finalidade... Ah, deixei ele lá. Estão vendo, deixei. Eu acho que o microfone da Sônia está aberto. Gente, é muito simples, só desligar completamente o microfone. Enfim, continuando. Sônia, desliga o microfone. Cadê meu óculos? Deixa eu botar aqui. Professor, desliga o seu microfone. Sônia, desliga o seu microfone. Não, é do menino. Do Marcial. Não, do Marcial. Você comprou? Eu não comprei pra máscara. Isso aqui, ó. Não, você comprou, mas você não comprou isso aqui. Não, pois é, mas peraí, presta atenção, tudo é demais. E a Lucineide fala de boa, né, Lucineide? Esse aqui é a máscara da Reni, a gente passa no Vamos rosto. esperar aí Não, a mas pessoa você para comprou desligar o o microfone. Não pedido, tem problema. Não vou. Não. Não, quero esse aqui não. Fala Esse aqui Professor, você não tem um controle, não? Para desligar o dela, não? Ele comprou que tem cara no seu, é para firmar, que R$10. Vamos lá, continuando. Professor, sobre a questão das empresas, eu tenho uma amiga que ela formou em pedagogia e ela se deu muito bem nessa área de consultoria, porque ela começou a atender as empresas para fazer treinamento, para dar palestra motivacional. E aí ela se deu tão bem nessa área, ela gostou tanto que ela se especializou na área e hoje ela é convidada para ir no Brasil todo para dar palestra. Nossa, me dá o endereço, me dá o contato dela. Entendeu? Não, é E sério, ela porque... trabalha também com deficientes físicos também, porque Veja, o que ela pegou uma... Sim, pode falar, minha querida. Ela pegou uma parte aqui na prefeitura, se não me engano,
eu não sei se é de Goiânia ou de Aparecida, mas ela está trabalhando com deficientes físicos, então ela vai começar agora a atuar nessa área também, ajudando nessa parte da educação mesmo. Pois é, porque o que é que eu quero no segundo bimestre, gente? Eu quero no segundo bimestre que nós tenhamos várias lives de entrevista, de conversas com quem trabalha na área, entendeu? Então, para nós sabermos efetivamente como é o dia a dia, como a pessoa construiu também a sua identidade profissional, qual é o trabalho que se realiza diariamente, quais são as dificuldades, as histórias, né, contadas, de como é que o trabalho é desenvolvido, tá? Aí, se tu tiver esse contato, passa para mim, porque, no caso, eu penso que seria muito interessante ouvi-la, né? Ver a experiência dela, como ela caminhou, quais são as situações pelas quais ela passa diariamente, como efetivamente ela realiza o trabalho dela, como é que o curso de pedagogia fez diferença no trabalho que ela realizou ou que ainda realiza, tá bom? Sim, eu vou pegar o contato dela então e vou falar com ela então, para passar, Ótimo. assim, te passar o contato, né, para ver se ela Isso. tem disponibilidade para participar. Isso, porque assim, a Jaqueline ela vai estar conosco, a professora Luciana também vai estar conosco e outras pessoas também que trabalham em pedagogia não escolar, entendeu? Eu gostaria que nós fizéssemos exatamente esse debate, essas entrevistas, como nós estamos agora em aula, para nós vermos o real, né? E vocês terem a oportunidade de fazerem perguntas e conhecerem realmente como é que se dá esse processo de trabalho do pedagogo em espaços não escolares, tá bom? Então, vou esperar, certo? Então, aqui, ó, então diz o quê? Em diferentes níveis, certo? Em diferentes níveis. De repente, você está numa empresa e a empresa ela contrata você para organizar cursos, né? Para qualificar, e são cursos técnicos. E os cursos técnicos são cursos técnicos de nível médio, certo? Então, você deve estar preparado para trabalhar com essas pessoas, né? Visto que, de acordo com o trabalho ou o local no qual tu estejas desenvolvendo atividade educativa, você vai trabalhar, ora, em um nível mais elevado de ensino e ora em outro nível, né, inferior. E depois diz modalidades de ensino, certo? Modalidade. Alguém pode dizer o que significaria modalidade de ensino, gente? A modalidade é uma referência ao quê? É que nós estamos vivendo, eu acredito, professor, presencial, não presencial, EAD, etc. Isso. É a Vera que está falando, né? A Vera, câmbio. Isso. Exatamente, Isso. Vera. Olha só, presencial, remota. Essa nossa educação é remota. Por que remota? Certo? Porque nós estamos no horário de aula, o professor está reunido com os alunos explicando ao vivo e a cores, né? Certo? Não é EAD, certo? Agora tem EAD, remota, presencial, certo? A educação de jovens e adultos, ela é uma modalidade, certo? A educação indígena também é uma modalidade. Vamos tentar imaginar que, de repente, você está numa empresa, o que hoje é relativamente comum, e que a empresa ela abre uma sala para alfabetizar os seus funcionários. Hoje nós sabemos que uma pessoa sem estudo, gente, ela não progride. E ela deixa de ser até mais útil à própria empresa, porque falta para ela conhecimento, né? Leitura. Então, tem muitas empresas que estão investindo na qualificação, na formação e na educação do aluno. E, às vezes, você vai trabalhar com a formação de jovens e adultos. Isso é modalidade. Ou, às vezes, você é convidado pela empresa para você organizar um curso em EAD para os funcionários de uma empresa. Você não conhece nada daquele conteúdo, porque você é pedagogo.
mas você é pedagogo e você é pedagoga para organizar o curso. Só para você ter uma ideia, eu trabalhei no Pronatec, certo? E no Pronatec tinha cursos era curso técnico em imagem pessoal. Aí tinha corte, pintura, enfim, várias disciplinas ligadas à questão estética. Eu não entendia nada, mas como pedagogo eu entendia de plano de curso, plano de ensino, objetivo geral, objetivo específico, metodologia, e eu orientava os colegas, ou a colega em específico, né, como desenvolver o plano de aula, preparar material e assim por diante. Entendeu? Então, o pedagogo ele trabalha exatamente na organização desses espaços educacionais e de formação continuada. Então, segundo se espera, vocês devem se qualificar tanto para trabalhar com pessoas em diferentes fases do desenvolvimento, em diferentes níveis e em várias modalidades. E assim nós finalizamos o nosso segundo momento de aula, certo? E na próxima semana nós daremos continuidade ao nosso estudo, tá bom? Aí faltam apenas alguns segundos, eu pergunto se vocês têm alguma dúvida, gostariam de fazer alguma pergunta para mim. Caso contrário, é um tchau, tchau. Tá tudo certinho, gente? Tá bem? Tchau, tudo certinho. Tchau, professor. Gente, daqui a pouco o vídeo da aula estará disponível para vocês, tá bom? Um abraço e uma boa semana, gente. Até mais.